Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Central Praia da Costa. A programação já vai começar, mas antes, preciso te dizer que estamos muito felizes de ter você com a gente. Aliás, você sabe quem somos? Bom, nós somos uma igreja. A igreja está sentada aí do seu lado. Somos o corpo de Cristo, unidos pelo mesmo propósito. Nós somos apaixonados pela Bíblia e valorizamos a fé e a pregação centralizada em Jesus. Acreditamos que tudo começa pela graça, pela verdadeira compreensão do amor de Deus por nós, e isso nos impulsiona a servirmos a Ele com excelência. Somos discípulos desse grande mestre e testemunhas do seu amor, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, podemos resumir tudo isso dizendo que somos uma verdadeira família, buscando cada dia mais viver Cristo. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse as nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver mais vezes por aqui. Mas agora, prepare a sua mente. Vamos ter um encontro com o Criador. Igreja Central Praia da Costa. Venha e viva Cristo. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo à versão digital da Igreja Central Praia da Costa. Um feliz sábado para você. Que bom que você pode estar conosco mais uma vez para juntos adorarmos a Deus. Você aí em casa, a gente aqui no estúdio. O mais importante é sabermos que Deus está conosco em qualquer lugar que estivermos. Então seja muito bem-vindo. Quero lembrar você de acompanhar nossa rede social durante a semana também, não só no sábado, e principalmente de compartilhar esse vídeo. Eu sei que eu falo isso sempre, mas é muito importante a gente mandar esse vídeo para o máximo de pessoas possível, porque assim mais gente vai ficar sabendo, o vídeo vai mais longe, você sabe como funciona, então ajuda compartilhando o vídeo com quem você puder para mais pessoas ouvirem da mensagem de Deus. E quero fazer o convite, ou reforçar o convite para você se integrar conosco numa campanha de boa ação para ajudar pessoas em necessidade. Mas hoje tem novidade. Já nas últimas semanas nós temos disponibilizado um número de telefone que está aparecendo aqui na tela de novo, onde você pode informar uma doação que você possa fazer, uma cesta básica ou mesmo um valor financeiro, como algumas pessoas ajudaram, para nós podermos ajudar famílias em necessidade. Mas nós estamos, a partir desse sábado, começando também uma campanha de inverno para ajudarmos pessoas, principalmente em situação de rua, e aquelas famílias que são atendidas pela ADRA Brasil, a ADRA Espírito Santo, para ajudarmos ela no inverno que está chegando aqui em nosso estado. Então, se você quiser contribuir com um cobertor, é isso que nós estamos pedindo principalmente, cobertores para podermos ajudar as pessoas que estão passando, ou que vão principalmente ainda passar frio nesse inverno. Você pode buscar ou dar a sua doação, a informação, através desse mesmo número de telefone, ele também vai receber esse contato e você pode ter mais informações sobre a campanha, para onde vai ser destinado, como vai funcionar, até quando a duração, na nossa rede social. Facebook, Instagram, sempre Central Praia da Costa. Ali você vai encontrar um post com as informações que você precisa para participar dessa campanha, tá bom? Mas não deixe de se integrar agora também na campanha de inverno através da doação de cobertores. Muito bem, dito isso, agora sim quero te convidar aí para nós louvarmos a Deus. Nós vamos cantar, nós vamos orar. Hoje é um dia de alegria, é sábado. Então, do jeito que você estiver aí, reúna sua família, vamos todos juntos buscar o nosso Criador. Quero dar um feliz sábado ao pessoal que está nos bastidores aqui hoje, Charles, Emily, Vitor, e também o pessoal da música que vai nos conduzir na adoração a Deus. Ralph, Aninha, Felipe, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos cantar. Amém. Louvado seja o Senhor por mais um dia, por mais um encontro muito especial. Hoje é sábado, dia onde nos reunimos para adorarmos ao Senhor. A palavra vai dizer, no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Que tal fazer da sua casa, que tal fazermos agora do teu lar um pedacinho do coração do Senhor para estarmos juntos, junto à presença dEle. Vamos cantar isso? Erga a tua voz a Ele, vamos juntos declarar essa canção. Esconde-me dentro
ti. Cobre-me com asas de amor. Descanso em ti. Diga para ele. Somente em ti. Apenas o teu poder, Senhor. No teu poder Sempre confiarei no agitado mar por temporais. Contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor de céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Permaneça crendo. Permaneça declarando que Ele é Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Cante isso. Descanso em ti. Somente em ti. No teu poder sempre confiarei. Cante. No agitado mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. No agitado mar por temporais, contigo voarei sobre trovões. Pai, tu és Senhor dos céus e mar. Descansarei, pois tu és Deus. Descansarei, pois tu és Deus. Descansarei, pois tu és Deus. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Que o Senhor continua sendo Deus, acima de tudo, acima de todos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Agora nós temos a oportunidade de louvar ao nosso Criador e mantenedor, doando ou devolvendo uma parte de tudo aquilo que Ele nos deu. Como é bom a gente saber que mesmo em período de crise, Deus continua sustentando a gente, não é? Aqui na tela vai aparecer agora um código com as informações, um código para você apontar seu celular, com a câmera, com detalhes, mas também as informações para que você possa fazer a sua doação de dízimos e ofertas, mesmo nesse período à distância. Não deixe de adorar a Deus, não deixe de devolver a Ele uma parte de tudo aquilo que Ele nos deu. Que tal pedirmos ao Senhor uma vez mais que Teu amor invada a nossa vida? O amor de Jesus, esse amor que nos constrange. Através dessa canção a gente vai dizer uma vez mais o quanto isso é importante para nós, sentirmos esse amor através dessa canção. Por isso, uma vez mais, erga a tua voz a Ele, cante, abre o seu coração, junte a sua família e vamos juntos adorarmos ao Senhor através dessa canção. Venho a
ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Amém. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Então cante. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Peça isso a Ele. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Peça uma vez mais a Ele, diga. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém. Louvado seja o Senhor. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quando há amor, inexiste a presença
daquilo que nos faz recuar, não existe a presença daquilo que nos faz voltar atrás, porque onde há o amor, há a presença do Espírito Santo, a presença do próprio Deus. Por isso, não há o que temer. Apesar de tudo que temos vivenciado, você pode caminhar em paz e seguro nos braços de um Deus que cuida de você agora e continuará cuidando porque Ele é fiel. Vamos declarar isso juntos. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Cante isso. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, diz o Senhor. Por isso você pode continuar crendo, confiando. Amém. Ele nunca falhará. Cante isso, declare. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Ele é fiel, Ele continua sendo Deus. Continue crendo, porque Ele continua sendo fiel. Amém. Amém. Nós temos agora um momento separado para a oração. A cada sábado nós temos dedicado ou colocado tudo nas mãos de Deus. E eu queria repetir para você a pergunta que a gente faz sempre. O que você tem para deixar nas mãos de Deus hoje? O
que você gostaria de se certificar de que Deus está no controle exatamente no dia de hoje. Queria propor um motivo especial de oração também, como temos feito sempre. Hoje eu gostaria de te convidar a orar em especial pelos profissionais que continuam expostos durante toda essa crise que vivemos. Os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, os profissionais de limpeza e tantas outras áreas que continuam expostas em certas frentes, né, durante toda essa crise. Queria te convidar a orar sobre isso, pedir para Deus abençoar a tua vida. Então convido você a fechar seus olhos para nós falarmos com Deus nesse momento. Santo Deus, eu te louvo pelo privilégio que o Senhor nos dá em mais um sábado, em mais um dia, em mais um culto de adoração, de te buscarmos através da oração, Senhor. Obrigado porque nesse momento podemos ter a certeza que o Senhor nos escuta. Onde quer que estejamos, o Senhor nos escuta como uma só voz nesse momento. Eu quero colocar em tuas mãos cada pessoa, cada família que está acompanhando esse culto nesse momento. Que cada um possa sentir a tua presença, o teu abraço, que possam ter a convicção que não importa qual seja a situação ou o motivo que está no coração, nesse momento o Senhor está tomando conta de tudo. Por isso nos ajuda a descansar nos teus braços. Quero hoje orar em especial, Senhor, por aqueles de nós, ou aqueles que nós conhecemos, que nós amamos, ou tantas pessoas no nosso país que continuam na linha de frente, continuam no seu trabalho de maneira muito direta com essa crise que vivemos. Profissionais de saúde, profissionais de segurança, profissionais de limpeza e tantas outras áreas que continuam expostas a essa epidemia, mas que o serviço tem que continuar, são áreas básicas, áreas que não podem ser interrompidas, é a família que fica exposta com isso. Então eu peço que o Senhor abençoe a cada um de maneira especial, dando a tua proteção, o teu cuidado, principalmente com relação à saúde em si, que todos possamos ter a certeza que nesse momento estamos dentro dos teus braços. Continua nos dando a convicção da tua companhia e do teu cuidado. Perdoa os nossos pecados, abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Sábado passado, iniciamos uma série de estudos onde estamos nos concentrando no Evangelho de João. Na verdade, estamos estudando os 7 milagres de Cristo registrados nesse Evangelho. Os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. Esse é o segundo tema, ou seja, o segundo milagre na história. Estamos nessa série então chamada O Surpreendente Cristo. É isso que temos descoberto em cada uma dessas histórias de milagres, um Cristo que surpreende completamente as nossas expectativas. Nós vivemos em dias bastante preocupantes, não é verdade? A gente tem repetido isso. Temos o receio com o emprego ou o receio com o sustento porque o emprego já foi. Temos a preocupação com a saúde e eu não sei se você tem reparado que parece que a epidemia está cada vez chegando mais perto, né? Cada vez mais eu ouço pessoas da nossa igreja ou pessoas que ligam para mim dizendo de familiares, alguém muito querido, alguém muito próximo que também está sofrendo com esse vírus, com essa epidemia. Então parece que aquilo que era distante cada vez mais
vai chegando perto daqueles que nós amamos. Nessa hora que o desespero bate ou que a preocupação aumenta, costuma ser a hora que a gente lembra que nós temos um Deus que é maior do que tudo. Por isso, em momentos difíceis, a gente tem a tendência de se agarrar ainda mais em Deus. Bom, é bem verdade que, por um lado, isso mostra uma dificuldade que a gente tem, né? Porque a gente ainda continua buscando a Deus mais em momentos difíceis, sendo que a gente poderia ter buscado a Deus não como última opção, mas como primeira, né? Quão mais fácil seria? É verdade. Mas, por outro lado, isso também é uma notícia excelente, porque nos mostra que quando tudo está perdido, nós temos o privilégio de crer num Deus que é maior do que qualquer problema. Quer dizer, isso dá uma esperança para a gente. A fé nos dá uma esperança que nunca morre, uma esperança que nunca se apaga, porque nada pode ser mais forte ou mais poderoso do que o nosso Deus. Amém por isso, não é verdade? Então, num momento difícil, o que nós fazemos é orar, pedindo que Deus esteja conosco. Oramos para que Deus esteja presente em nossa casa, pedimos que Deus esteja presente no leito do hospital, ao lado daquela pessoa enferma, entubada, aquela pessoa que a gente está preocupado com a saúde dela. Pedimos que Deus nos acompanhe nas tentativas de um novo emprego. Nós oramos para que Deus esteja conosco. Mas e se, e essa é a pergunta de hoje, e se no momento que nós buscamos Deus para estar conosco, descobríssemos que Cristo não vem? Como fica a nossa fé quando nós descobrimos que Cristo não vem ao nosso lado, à nossa casa, ao local onde gostaríamos que Ele estivesse? A história de hoje fala justamente sobre isso. A história de um Cristo que não veio. Evangelho de João, capítulo 4, no verso 46. A partir do verso 46, vamos ler o trecho inteiro até o verso 54. Acompanhe comigo a leitura. A Bíblia conta essa história. Antes, aliás, quero fazer uma oração contigo, para então lermos o relato. Senhor Jesus, te agradeço mais uma vez o privilégio que o Senhor nos dá de lermos a Tua Palavra e eu peço que o Senhor nos acompanhe, por favor. Ao estudarmos mais uma história de um milagre Teu, eu peço que o Senhor fale conosco para que possamos entender de que maneira o Senhor tem planejado nossa vida e o que o Senhor deseja que façamos, o que o Senhor deseja transformar em nós exatamente hoje. Então fala conosco, por favor, a partir da Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora sim, Evangelho de João, capítulo 4, verso 46, diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, Jesus, onde de água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Verso 48. Então Jesus lhe disse: Se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Verso 51. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre baixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. A história conta de um pai. Havia um pai que estava desesperado por causa da saúde do seu filho. Talvez até a cena que a gente tem aqui é muito similar ao que, infelizmente, muitas famílias têm vivido nesses últimos dias. Uma família agoniada, preocupada, aflita por causa de ver o filho doente ou de uma pessoa amada doente e principalmente sem ter muito o que fazer. A imagem que nós temos desse pai aqui é um pai desesperado, quase que sem saída, sem alternativa. O seu filho estava à beira da morte. Essa é a ideia que temos aqui. Nós não sabemos exatamente quem é esse homem. A Bíblia não informa. É bem verdade que existem algumas especulações, alguns relacionam, por exemplo, esse homem com Manaém, um personagem citado em Atos capítulo 3, verso 1, e outros relacionam esse homem com Cusá ou Cusa, que é citado em Lucas capítulo 8, no verso 3.
Bom, são especulações. O que nós sabemos ao certo é que esse homem era alguém importante, alguém poderoso. Um alto oficial do rei Herodes Antipas. Esse era o homem. Alguém poderoso, alguém com influência, alguém com poder para poder, pelo menos, ter acesso a tudo que a medicina daquele tempo poderia oferecer para o seu filho. Mas ainda assim nada resolveu. Nós também não sabemos qual era a doença que aquele menino tinha. A informação que o texto nos dá é que ele tinha a febre muito alta e que ele estava à beira da morte. Mas a impressão mais forte que temos é que parece ser uma doença sem cura, um problema sem solução. O pai estava já desesperado no sentido de não ter mais esperança, aliás, em todos os sentidos, até que finalmente ele recebe uma notícia. Aquele pai ouviu dizer que Jesus havia voltado àquela região. 1 ano havia se passado desde o milagre que nós estudamos na semana passada, você está lembrado? Estudamos o milagre onde Jesus transformou a água em vinho na festa de casamento em Caná. 1 ano depois disso, Jesus retorna a essa cidade, a mesma cidade de Caná. Aquele homem não conhecia Jesus pessoalmente, pelo menos essa é a impressão que temos, mas a fama de Jesus já corria, e aquele homem já tinha ouvido falar de quem era esse Cristo. Então esse homem decide deixar tudo para trás, inclusive o filho sozinho, para poder correr atrás de Jesus. Jesus era a sua última esperança. Aquele pai apostou tudo que ele tinha em Jesus. Aquele homem morava em Cafarnaum, Jesus estava em Caná. As cidades eram próximas, é verdade, uma distância de mais ou menos 25 quilômetros, mas se imaginarmos que é uma viagem a pé, bom, passa a ser uma viagem considerável. De novo, repito, aquele pai apostou tudo que ele tinha na esperança de encontrar Jesus. Provavelmente se valendo da posição que ele tinha, de importância, o pai conseguiu furar a multidão que estava em torno de Jesus quando ele encontra aquele homem. Então finalmente consegue chegar aos pés dele. E o homem faz um único pedido, sem rodeios, sem conversa, ele vai ao ponto e ele clama: Jesus, por favor, por misericórdia, desça até minha casa. O meu filho está prestes a morrer. Por favor, venha à minha casa para poder curar meu filho. Agora, o que chama a atenção é a resposta de Jesus. Porque o pedido do pai foi muito claro, muito direto, muito desesperado, inclusive. Mas a resposta de Jesus, ela não é tão direta quanto o pedido. Aliás, de forma na leitura primeira, até parece meio desconexa a resposta de Jesus. Jesus quase que repreende aquele pai desesperado pedindo pela cura do seu filho. É estranha a fala de Jesus. Você sabe que uma das características que mais encantam qualquer leitor dos evangelhos, uma das características de Cristo que mais se destacam, é justamente a sua sabedoria. Jesus sabia sempre o que dizer, como dizer, quando dizer, para quem dizer, o que dizer. Jesus sempre sabia, assim, em minúcias, o que as pessoas precisavam ouvir. Veja, é muito mais, você percebe isso numa leitura do Evangelho, é muito mais do que uma boa percepção de pessoas. A impressão que nos dá é que Jesus sabia exatamente o que estava no coração das pessoas. É como se Jesus pudesse, digamos assim, ler a mente, ler o coração da pessoa, e ele falava exatamente o que a pessoa precisava ouvir. É impressionante isso. Por isso, algumas vezes, é até difícil acompanhar o diálogo de Jesus. Porque a gente não sabe o que estava na cabeça das pessoas, então parece que Jesus fala coisas, assim, meio sem sentido, digamos assim. Frases que vêm de forma desconexas, porque a gente não consegue acompanhar esse mesmo ritmo, a gente não sabe o que estava no coração das pessoas. Jesus não mandava indireta, como se diz hoje em dia. Jesus não dava recado meio dado, não. Jesus tinha frases bem endereçadas. Jesus sabia exatamente o que estava dizendo e ia no coração daquilo que o ouvinte precisava. E aqui parece que nós temos exatamente esse caso. Jesus ouve a súplica daquele homem, mas Jesus sabia o que de fato ia no coração dele, o que ia na mente dele. Então Jesus dá uma resposta que indica qual era a real necessidade daquele homem. Havia um problema espiritual a ser resolvido. Não apenas uma cura física, não apenas um problema de saúde, mas havia um problema espiritual
naquela casa. A semelhança da semana passada, que eu queria te dar uma dica de leitura. O mesmo livro que eu mencionei no último vídeo, no último culto, o livro se chama O Desejado de Todas as Nações. No capítulo 20, ali a autora, Ellen White, se dedica a uma reflexão sobre justamente essa história. Eu convido você depois a ler com calma esse capítulo, que eu acho que pode enriquecer a compreensão dessa história. As reflexões ali são bem interessantes. E aqui nós descobrimos, com base na leitura e com base no que está escrito aqui, que o ponto central dessa história não tem tanto que ver com um milagre. O ponto central dessa história tem que ver com fé. O real problema desse pai é que a fé ainda não estava tão firme. Bom, lógico que havia fé. O simples fato do pai sair de Cafarnaum e viajar até Caná só para encontrar o Jesus deixando tudo para trás, mostra que algum tipo de fé existia, sem dúvida alguma. Mas a impressão que nós temos é que ainda não era o suficiente. A fala de Jesus evidencia que para que o milagre fosse realizado, mais fé era exigida. No verso 48, as palavras de Cristo são: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Essa é a fala de Jesus. A impressão que temos é como se fosse uma crítica de Cristo. Até parece, não sei se você tem essa impressão também, que é como se Jesus estivesse desabafando. Puxa vida, esse pessoal não acredita se não vê sinais e maravilhas. Aqui não fica claro também no texto se essa fala de Cristo é direcionada só àquele homem ou se talvez também se aplicava aos ouvintes que estavam juntos ali, o grupo que estava vendo a cena. Mas fato é que Jesus ali ele faz uma repreensão. Talvez possamos concluir que aquele homem cria no poder de Jesus como um milagreiro. Mas o que Cristo queria oferecer para ele era muito mais do que isso. Jesus não queria apenas lhe dar um milagre. Jesus queria lhe oferecer talvez um Salvador. Talvez possamos entender que aquele homem cria em sinais, mas ainda não cria no Messias. E Jesus detecta isso. E Jesus deixa claro isso. Sua fé ainda dependia de sinais. Sua fé ainda dependia de milagres. No livro que eu sugeri aqui a leitura, ali diz de maneira clara que aquele homem estava usando essa oportunidade como uma forma de confirmação para crer se de fato aquele homem era o Messias. Aquele pai tinha dúvidas sobre Jesus. Então é como se no coração ele dissesse: olha, se ele realizar esse milagre, então de fato eu vou crer que ele é o Messias. Essa é a prova para mim. Alguém que dependia de sinal, alguém que dependia do milagre, e Jesus falou para ele: olha, no reino de Deus não é assim que funciona. E é aqui que nós tiramos a primeira lição dessa história para a nossa vida. No reino de Deus, é preciso crer para então ver. Hebreus capítulo 11, verso 1, nós refletimos sobre isso recentemente, você vai lembrar. A Bíblia diz que a fé é a convicção de coisas que nós não vemos. A fé é a convicção de algo que eu não vejo. Talvez essa é a grande quebra de paradigma que a fé nos propõe para o mundo atual. Enquanto cada vez mais nós temos a valorização do racionalismo, onde a gente precisa testar, provar, experimentar, fazer um test drive, digamos assim, para então acreditar que aquilo vale a pena, através da fé, Cristo propõe algo completamente diferente. Cristo propõe você pular sem saber o que tem lá embaixo. A fé, ou a mensagem de Deus propõe que você se segure sem saber no quê. A fé propõe que você acredite e descanse sem mesmo saber se de fato você vai receber. Sem garantias, sem provas. Nós analisamos bastante sobre isso na ocasião. A fé é acreditar antes de ver. Aliás, a fé é crer para que você esteja com a possibilidade de ver. É a compreensão de que na fé, se você não crer, não é possível ver. O milagre está condicionado à crença. É isso que Jesus estava falando para aquele homem. O milagre está condicionado à crença. Você me pede sinal, Pai, mas você depende disso para acreditar? Não. Você precisa crer para então ver o sinal. Você quer ver milagres em sua vida?
Você quer ver a mão de Deus atuando de forma poderosa? Talvez você esteja hoje orando por um milagre. Aliás, em um momento como nós vivemos hoje, o que nós mais precisamos é de milagres. Talvez você esteja orando pelo milagre da cura de algum familiar seu que está entubado, que está internado, acamado. Talvez você esteja orando pelo milagre do sustento, porque você não sabe como vai pagar as contas na semana que vem. Talvez você esteja orando pelo milagre do emprego, porque é a única saída que você vê para a estabilidade na vida. Talvez você esteja orando por um milagre na sua família, porque é possível que durante esse período os problemas familiares se intensificaram. Você quer ver um milagre? Para ver o milagre, antes é preciso crer. Talvez você esteja orando há algum tempo, reclamando com Deus, porque você não vê mais os milagres de Deus na sua vida. Antes de ver, é preciso crer. Talvez para ver o milagre, o que está faltando de fato é fé. É fé. Mas existe uma segunda lição que nós podemos tirar aqui dessa história. A segunda lição vem logo na sequência do relato. Porque o que está escrito é que aquele homem, como eu falei, fez um único pedido. Senhor, venha até a minha casa. Sim, aquele homem queria a cura do filho, mas ele sabia a forma que a cura aconteceria. Senhor, venha à minha casa. E sabe o que mais me chama a atenção nessa história? É que Cristo nunca foi para a casa daquele homem. Um pai chega desesperado e faz um pedido claro para Cristo. Senhor, por favor, venha à minha casa. Mas Jesus nunca foi. Nem naquela hora, nem depois. Jesus nunca foi na casa daquele homem. E por que não? Por que Jesus recusou o pedido desse homem? Por que Jesus não foi quando aquele homem pediu a presença de Deus? Eu vou repetir, aquele homem pediu a presença de Deus na casa dele e Cristo não foi. Por quê? Porque não precisava. O que a gente percebe aqui é o que aquele homem precisava de fato não era da presença de Cristo na casa dele. O que aquele homem precisava era crer. Porque sem crer, mesmo que Cristo estivesse lá, ele não veria. É o que a gente acabou de analisar. O que aquele homem realmente precisava era de fé. O texto destaca de maneira muito enfática a questão do tempo. O tempo aqui se torna importante porque ele torna o milagre mais real. A Bíblia fala que o momento exato em que Jesus falou a frase "teu filho vive", essas foram as palavras, aconteceu por volta, ou na hora 7ª. O que a gente pode fazer a equivalência ao horário atual seria algo semelhante às 13 horas, 1h da tarde. Exatamente a 1h da tarde, Jesus falou, "teu filho vive". E na sequência do relato nós lemos que exatamente nesse momento, veja, isso aconteceu em em Caná. Mas nesse exato momento em Cafarnaum, agora sim, o filho foi curado. Exatamente às 13 horas em Caná, Jesus falava uma palavra. 25 quilômetros de distância em Cafarnaum, um filho foi curado. Você entende? Jesus não precisava ir à casa daquele homem. Era aquele homem que precisava crer. Mas sabe o que é interessante também? É que o filho foi curado em Cafarnaum, naquele exato momento. Mas o pai não sabia disso. Você reparou isso na história? O filho foi curado. Jesus falou, olha, tenha tranquilidade, pai. O teu filho foi curado. Mas para um homem que estava com uma fé baseada no ver, ele não viu. Ele tinha a palavra de Cristo, é verdade. Mas aquele homem não viu o filho de fato curado. Aliás, a história nos mostra que o pai só foi descobrir que de fato o filho foi curado, ou seja, o pai só foi testemunhar o milagre no dia seguinte. A viagem de Caná para Cafarnaum, nessa distância que nós mencionamos, estima-se que numa caminhada se levava em torno de 4 a 5 horas. Se o diálogo aconteceu a 1h da tarde, a Bíblia diz que foi só no dia seguinte que o pai descobriu. Isso indica que o pai não só descobriu o milagre depois, como ele voltou para casa com tranquilidade. O pai não voltou correndo para casa. O pai voltou com calma. Olha que interessante isso. O pai chegou desesperado a Jesus. Ele precisava ver para crer. Mas quando ele ouviu as palavras de Cristo, ele se satisfez.
Sabe por que aquele pai não teve pressa de voltar para casa? Porque ele creu que as palavras de Cristo eram prova suficiente de que o sinal, de que o milagre ocorreria. A Bíblia diz que foram os servos daquele homem que encontraram ele. Os servos estavam com mais pressa do que o próprio pai. Correram até ele e encontraram ele no meio do caminho. O pai não tinha nem chegado em casa no dia seguinte. E falaram: patrão, o teu filho está curado. Mas como assim? O que aconteceu? E aí eles contaram: não sei, foi de repente, foi subitamente. A febre baixou, aquela doença passou, o filho está bem, está tudo certo. O pai falou: nossa, mas isso é bom demais para ser verdade. Não, peraí, deixa eu confirmar. Que horas isso aconteceu ontem? Eles falaram: olha, por volta das 13 horas. Então o pai soube que esse foi exatamente o momento que Cristo havia proferido a cura. Foi nesse momento que o pai creu? Não. A Bíblia deixa muito claro que o pai creu quando Cristo falou, não quando ele viu. Sabe o que essa história nos mostra? Se por um lado é preciso crer para ver, a segunda lição que nós aprendemos é que é possível crer sem nem mesmo ver. É possível crer, talvez, sem nunca ver. Esse é o poder da fé. É por isso que Jesus repreendeu aquele homem. Porque uma fé baseada no ver não é a fé que Cristo propõe. Se eu creio que Deus é verdadeiro, se eu creio que Deus é poderoso, que Ele é o Criador do universo, que Ele me ama, que Ele é meu Salvador, eu não só não preciso ver antes, como no fundo, eu não preciso ver em hora nenhuma, porque se Ele falou, a palavra dele tem poder. Então essa história nos faz pensar: qual é o tamanho da sua fé? Será que eu tenho crido em Deus a ponto de ver o invisível? Será que eu tenho fé a ponto de crer sem nem mesmo ver? Eu vou repetir essa pergunta correndo o risco de soar redundante, mas é porque, pelo menos no meu coração, essa pergunta é muito forte. Você crê em Deus a ponto de não precisar nunca ver? Você tem fé em Cristo a ponto de crer mesmo sem Ele chegar à sua casa, mesmo sem Ele fazer o que você tinha pedido, mesmo sem ver o milagre acontecendo? Naquele dia, 2 milagres aconteceram. 2. O primeiro deles, o menino foi curado, claro. E Deus seja louvado por isso. A doença saiu, o menino ficou bem. Mas tem um segundo milagre que aconteceu aqui, e talvez esse seja de fato o ponto central da história. É que naquele dia a fé daquele homem foi firmada. Esse é o segundo milagre. Naquele dia, aquele homem desenvolveu uma fé que não precisava ver. Uma fé maior, uma fé mais forte. Aliás, não só a fé dele. Você viu como o texto termina, o relato? O verso 53 diz assim: o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Não só aquele homem creu, mas toda a sua família creu em Cristo. Um milagre, um sinal que fez com que todos enxergassem que Jesus era muito mais do que um milagreiro. Jesus era o Salvador da vida deles. Talvez você esteja hoje vivendo um momento difícil, mais do que nunca. Talvez você esteja vivendo o pânico dessa epidemia e sofrendo fisicamente com o vírus ou emocionalmente com o medo do vírus. Talvez alguém na sua casa esteja vivendo o drama de um outro problema de saúde que não está conseguindo tratar mais como antes por causa da epidemia, tudo parou. Talvez você esteja com medo dessa próxima semana agora, porque começa um novo mês e você não sabe muito bem como vai pagar as contas. Talvez alguém esteja lidando com o luto ou a dor da perda de alguém, de algo que
queria muito. Talvez você esteja se sentindo fracassado nas tentativas de trabalho e já desesperançoso. Talvez alguém esteja vivendo uma verdadeira crise familiar em casa, porque o período quarentenado intensificou problemas que não tinham sido resolvidos. Não importa qual seja o seu caso, não importa qual seja a sua necessidade, não importa o que aflige seu coração hoje, o maior milagre que Cristo quer realizar na tua vida é te dar mais fé. Não importa o que você está vivendo hoje, o que realmente nós precisamos é crer a tal ponto que nem mesmo precisemos ver. Porque se Cristo falou, já aconteceu. Deixa eu fazer uma oração contigo. Senhor Deus, eu te louvo porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus inexplicável, surpreendente. O Senhor é um Deus maravilhoso. E de tão surpreendente que é, o Senhor às vezes age de forma completamente diferente daquilo que pensamos. Nós temos necessidades, nós temos aflições, nós temos preocupações. Existem coisas que têm tirado o nosso sono, Senhor, ainda mais nesse período que vivemos. Mas o que a gente percebe, entendendo mais o Senhor, é que no fundo, o que a gente realmente precisa não é do milagre. O que a gente realmente precisa é de fé. Porque o milagre o Senhor faz todos os dias. O simples fato de podermos falar com o Senhor já é um milagre. Se temos a tua companhia, por que precisamos de preocupação? O que a gente realmente precisa é de fé. Nos ajuda a termos mais fé. Nos ajuda a acreditarmos. Nos ajuda a confiarmos. Nos ajuda a crermos mais em Ti. Nos ajuda a descansar em Ti. Crendo que se o Senhor falou, não vai acontecer. Já aconteceu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.